Oi, gente, bom dia. Vamos aqui dar início à nossa aula de português, tá certo? A nossa aula de leitura e de produção de texto. Espero que vocês estejam bem, tá bom? Esteja tudo em paz e tudo isso vai passar, tá certo? Olha que morro de saudade de vocês. É tão bom ter o contato, né? Pessoalmente com a pessoa, a gente poder abraçar, poder beijar, né? A gente tem aqueles nossos momentos que a gente sempre tinha em sala de aula, né? Mas eu acredito que vai tudo continuar depois, tá certo? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, porque Deus é maior do que Ele, ninguém, não é? É sim. Então vamos agora fazer a nossa correção da nossa atividade, da página 13 a 15 do módulo 2, né? Que nós já começamos na aula passada. Eu pedi que vocês lessem, né, o relato de viagem da página 10 até a página 12, né? Vocês lessem em casa, interpretassem, respondessem essas questões que agora nós vamos fazer a correção, tá certo? Olha só, página 13, pergunta o seguinte: identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Vamos lá. Para onde o autor do relato viajou? Lá no primeiro parágrafo, onde começa durante até Ribeirinhas. Para onde foi que ele viajou? Para onde foi? Manaus. Certo? Então, lá onde tem Manaus, você vai e coloca lá um tracinho. Quando ele viajou? Abril de 2016. Então, você vai lá. Manaus, coloca um tracinho. Abril de 2016, dois tracinhos, certo? Porque ele pergunta para onde e quando ele viajou, certo? Você faz essa identificação lá no primeiro parágrafo. Você volta ao texto, no primeiro parágrafo você faz isso daqui, tá certo? Segunda questão: por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Por quê? Porque ele queria conhecer as pessoas que vivem nessas comunidades e ver a diferença, né? Então ele queria, primeira questão, ele queria conhecer essas pessoas, né? E ver suas diferenças. Ele queria conhecer como é que eles viviam, né? O que é que eles tinham de diferente de nós, das outras pessoas que ele conhecia. Por isso que o autor resolveu ir para lá, né? Para fazer esse conhecimento. Na terceira, na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? O que foi que ele viu de tão assim interessante que ele achou bacana? O que foi? Foi o encontro do quê? Do rio o quê? Do Rio Negro e Solimões, né? Ele viu lá o encontro do Rio Negro e Solimões e ficou maravilhado, né? O encontro do Rio Negro, dos rios Negros e Solimões, né? Quando ele viu aquele encontro daqueles dois rios, ele ficou assim, né? Abismado com aquela diferença que existia, né, daquele povo. Por que essa experiência chamou a atenção do autor, o relato? Por quê? O que era que tem diferente do Rio Negro e Solimões? Eles não se misturam, né? Por isso que ficou para ele, né, ficou mais sendo assim um choque, né, uma importância grande, algo assim genial para ele, porque os rios não se misturam. Quem já viu em alguma reportagem, em alguma imagem, você percebe que os dois rios eles não se misturam, certo? Quarta, qual é o assunto principal abordado após o intertítulo? Uma comunidade singular. O que é que eles estão falando? Depois do intertítulo, uma comunidade singular, qual é o principal assunto? Fala de quê? A comunidade São José e o seu modo de vida,
né? Então, depois lá do intertítulo, ele vai falar da comunidade São José, comunidade São José, e o seu modo de vida, como eles viviam, né? E o seu modo de vida, certo? Eles faziam isso, eles viviam desse jeito, certo? Página 14, quinta questão. Por que as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas? Por quê? Porque durante, né, metade do ano o nível da água sobe. Se o nível da água sobe, né, inundando a comunidade, eles precisam fazer isso para a água não possa vir adentrar a casa deles e acabar com a casa, né? Então você vai lá colocar, por que as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas? Para quando o nível da água subir, as casas não possam ser arrastadas. Por isso que elas ficam lá, né, com palafitas, né? Elas ficam, né, levantadas, que é para quando o nível da água do mar subir, não levar as casas, certo? Sexta. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual é a justificativa deles para essa escolha? Por que eles preferem ficar, né, na comunidade do que viver em Manaus? Por quê? Porque na comunidade o ambiente é muito mais o quê? Agradável, tranquilo, relaxante, né? A B. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? O autor desse relato de viagem aí, ele concorda que lá nas comunidades é mais relaxante, é mais agradável? Sim! Qual é a parte que dá pra gente perceber que ele concorda com isso? Quando ele diz assim, ó, eu realmente senti isso. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com população de mais, né, muitos habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Por isso que a gente percebe que ele concorda, não é, com o que está acontecendo aí, o povo da comunidade ribeirinha. Por que eles acham melhor ficar lá, certo? Sétimo, releia um trecho de relato e responda as questões. Durante a minha visita em Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Esse relato foi escrito em primeira pessoa e terceira pessoa? Primeira pessoa, porque ele que está falando, eu, né? Eu, isso aí então é primeira pessoa. Que palavra do trecho comprova a sua resposta no item A? Por que dá pra gente perceber que é a primeira pessoa? Minha e fiz, certo? Minha e fiz dá pra gente fazer, certo? Pra gente perceber. E oitava, o relato lido é acompanhado de diversas fotografias. A oitava é pessoal. Em sua opinião, qual a importância das fotografias em um relato de viagem, né? Fica mais atrativo? Fica. Fica melhor de você entender? Fica, né? Fica melhor até para você ler o texto. Você se sente um pouco mais perto, né? É como se você estivesse vivendo quando você olha aquela imagem, né? Então é um sentimento bom, é algo bom quando você vê as imagens em seguida do texto, né? Nono. Assinala a alternativa correta sobre o gênero de relato de viagem. É um texto que narra aventuras fictícias vivida por um personagem durante a viagem, ou é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem? Segundo, né? Não é, ele é um texto que relata experiências vividas, né? De verdade, não é nada fictício não, de verdade durante uma viagem, né? A 10ª, onde esse relato de viagem foi publicado? No site 7 continentes e um passaporte, certo? Nesse site aí. E 11, quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Quem gostaria de fazer esse tipo de viagem aí? Quem seria? Só crianças? Só idosos? Só jovens? Adultos? Ou seja, todo tipo de pessoas, né? Então, o público-alvo desse texto aí seria todos os tipos de pessoas gostariam, né, desse relato de viagem, gostariam de participar de um relato de viagem parecido com esse. E na 12, observe o mapa a seguir e faça o que se pede, né? Que a gente tem um mapa, né? E faça o que se pede. De verde, o país onde o Rio Negro, onde nasce o Rio Negro, onde
Onde é? Verde. Qual é? Colômbia. País onde nasce o rio Solimões. Peru. Estado onde se localiza Manaus e a comunidade São José? Amazonas, que é de azul. Certo? Essa foi a nossa correção, tá bom? A gente vai passar agora para a página 16 e a página 17, onde a gente vai falar de abreviatura e sigla, certo? Abreviatura e sigla. Qual a diferença que existe entre abreviatura e sigla, certo? Olha só, abreviatura, pessoal, é quando a gente reduz uma palavra ou expressão escrita. Quando a gente quer reduzir aquela palavra, a gente diz que é abreviatura. Por exemplo, aqui, ó. A abreviatura da palavra professor e professora. Eu não quis escrever a palavra professor e professora toda, então fiz a abreviatura. Eu reduzi a palavra, certo? A gente diz que é abreviatura, tá certo? Já a sigla é quando a gente abrevia uma palavra utilizando apenas as letras iniciais dessa palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, IBGE, certo? Ó, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Essa daqui eu também reduzi a palavra, só que de cada palavra eu coloquei a letra inicial maiúscula, tá certo? Por isso que isso daqui é o que? Sigla, tá certo? Sigla, quando você coloca assim, ó, SP, isso é sigla ou é abreviatura? Sigla, né? Ó, São Paulo, certo? Agora quando eu coloco assim, ó, isso é sigla ou é abreviatura? A abreviatura, eu não quis escrever você, coloquei assim, certo? Então está aqui essas duas diferenças, ó, certo? Sigla e abreviatura, que é o que vocês vão ver na página 16 e 17, onde vocês vão fazer as atividades da página 16 e 17, tá certo? Logo após vocês fazerem a página 16 e 17, vocês vão para a didática de vocês, eram 4 vezes, certo? A gente vai dar continuidade à nossa leitura do paradidático, tá bom? A gente viu na aula passada os elementos que compõem, né, o teatro, porque isso aqui é um texto teatral, tá certo? E vocês vão dar continuidade à leitura desse paradidático nas páginas 18 a 23, tá certo? 18 a 23 você vai fazer a leitura desse paradidático, tá certo? Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Tudo de bom? Beijos e até a próxima!